aí, Nonô na área de novo, demorei, mas estamos de volta. Café com leite, né? Geladinho. O papo hoje vai ser meio que tópicos, só pra ficar melhor. Basicamente se eu pudesse voltar no tempo, o que eu mudaria se eu pudesse voltar no tempo? Partir, primeiro ponto, vai. Colocar pessoas barra amizades, tá? Barra amizades. Querendo ou não, a gente é moldado e influenciado pelas pessoas mais próximas da gente. Infelizmente, eu tive péssimas pessoas que eu me relacionei, depois dos 10 anos de idade. Eu não tive... Na verdade, eu não me aproximei de pessoas que estavam trilhando um caminho bom. Eu tinha um sentimento de validação, né? Acho que toda pessoa que é jovem, né, tá na escola, você tem esse sentimento de validação. E, infelizmente, eu peguei esse sentimento de validação e coloquei em pessoas que pirava ou me espelhava, né? Que eu queria ser. E isso acarretou em coisas que eu nem queria pra minha vida, no final, né? Hoje, no ponto que eu tô, eu vejo que eu nem queria aquilo. Eu só fiquei buscando algo que as pessoas buscavam e que era o legal da época, sabe? Eu voltaria e consertaria as pessoas que eu me relacionei. Acho que eu colocaria um checklist, né? Que eles falam, 5 pessoas mais próximas de você, as que vão moldar seu futuro, moldar a sua vida e que vão te impulsionar ou fazer você regredir, né? Então eu acho que eu mudaria isso. As amizades. Acho que eu escolheria bem melhor o tipo de pessoa que eu estaria andando, o tipo de pessoa que eu queria ser, entendeu? Acho que as amizades que eu tenho hoje em dia demonstram pra onde eu tô indo e pra onde eu quero chegar, entendeu? E quando a gente é jovem é isso. Infelizmente eu coloquei pessoas, eu me deixei ser influenciado por essas pessoas e escolhi pessoas erradas. Acabei sendo um mau exemplo pelas coisas que eu já acreditava, pelas coisas que eu acredito ainda. Dei um mau testemunho, né? Vou colocar pelo fator religioso. Dei um mau testemunho até tempos atrás, por muitas atitudes que eu tive, mas graças a Deus a gente tem a possibilidade de estar renovando a nossa mente, renovando o jeito que a gente tem de agir, o jeito que a gente pode agir e vai moldando isso daí com o tempo. Mas eu acho que esse primeiro fato de escolher boas amizades para você ter um desenrolar melhor na sua vida, porque se você escolhe péssimas pessoas, você acaba sendo uma péssima pessoa, né? A Bíblia já diz, né? Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Minha avó falava muito isso e olha, mesmo depois de ser cristão, né, trilhar os caminhos de Jesus, eu não aceitava muito isso. Mas a gente vai amadurecendo, vai ficando mais velho e percebe que isso é real. Segundo ponto. Deixa eu pensar. O segundo ponto que eu mudaria. Eu acho que o segundo ponto, eu com certeza teria dado valor nos estudos. Tenho aprendido muito, né? Tenho tido o gosto da... Quer vir aqui, Petra? Que minha gatinha, Petra, ela não vai querer ficar aqui não, tá querendo dar um rolê. Mas os estudos têm me feito falta, né? Me fez falta demais. Eu acho que por eu não ter boas amizades, né, boas influências, eu acabei não dando valor, né? Acabou que as pessoas ao meu redor, mesmo estando na mesma situação de vida que eu, né, das mesmas escolhas, elas conseguiam enxergar o estudo como pelo menos fundamental, né? Eu não enxergava, eu só não quis mais ele e isso me gerou sérios problemas, né? Hoje eu me encontro com 31 anos, não tô nem perto da onde eu quero estar, e eu sei que é devido aos estudos. Se eu tivesse estudado, me capacitado mais, e não o clichêzão de todo mundo, né, mas estudado, algo que eu gostasse, algo que eu curtisse fazer, eu sei que eu estaria numa posição melhor, tá? E eu tô falando só numa posição melhor financeiramente. O estudo, ele engloba várias coisas. Tem o financeiro, mas não é o financeiro. Quando você estuda, você tem um diálogo melhor, você tem uma noção de vida mais ampla, você consegue ter boas conversas, consegue atrair pessoas melhores para sua vida, porque você está estudando algo, você está ficando mais inteligente, então engloba tudo. Mas o que me pega hoje em dia, claro, eu acho que deve ter muitas pessoas no mesmo ponto que eu, que por não ter dado o valor necessário nos estudos, o financeiro é o que pega. Então, mas isso não é desculpa pra gente parar. Só se você se encontra na mesma situação, eu acho não, tenho certeza que o meio de você mudar a sua vida é estudando. É você estudando o que você gosta. Procure coisas que você tem uma mínima paixão, um mínimo gosto de fazer aquilo e você vai fazer aquilo. Enquanto você não chega nesse ponto, você vai complementando com todas as outras coisas a mais, né? Que você tem que trabalhar, e não ter dado valor nos estudos me quebrou bastante, sabe? Não aconselho, tá? Então se você é jovem ou tá mais ou menos entrando na velhice, igual eu, passou dos 30, não importa, estuda o máximo e faça o necessário para você sair dessa esfera de escassez.
tá? Tenta quebrar esse ciclo de escassez. E não é de uma hora para outra. Você plantou coisa ruim, você vai colher coisa ruim, e então só espere os ciclos terminarem, continue dando os passos que você tem que dar. Então, esse é o segundo ponto. Acho que os estudos é o segundo ponto mais crucial. O terceiro ponto, leitura. Leitura com certeza. Que já engloba os estudos, né? Se você vai estudar, você vai ter que ler, provavelmente, por mais que a gente tenha tudo hoje mais avançado, né, em vídeo. É engraçado porque na minha vida, Deus trabalha comigo de um jeito diferente, ele trabalha bem devagar, sabe? Ele já me conhece, né, então acho que ele já sabe como funciona a minha cabeça, né? Mas todas as coisas que ele faz na minha vida de mudança, ele trabalha bem devagar. Eu comecei a ter o hábito da leitura na igreja. Os 12 anos eu sempre fui pra igreja, né? Tinha uma igreja bacana, igreja em São Paulo, e lá você é influenciado, né, a ler o alimento diário, a ler a Bíblia, a compartilhar. Então você tem que ter um contato com os irmãos ali para você ir aprendendo. E eu sempre gostei muito da Bíblia. Minha avó fez eu ter esse interesse. Minha avó, enquanto ela estava viva, eu dormia no mesmo quarto que ela, então eu sempre vi ela lendo, cara, sempre. Toda vez que ela deitava na cama dela, ela pegava a Bíblia dela. Eu tenho a Bíblia dela aí até hoje. Eu lembro que eu vi ela lendo direto, e ela me deu uma Bíblia, e eu não entendia nada, né, era muito novo. Então fui por aí. Ela plantou essa semente, e depois na igreja eles incentivavam muito, né? Então, como eu gostava, eu já comecei a querer ler, tal, lia bem pouquinho, entendia pouca coisa, mas desde dessa época foi plantada essa semente foi sendo regada com o tempo, mas foi depois, acho que dos 22 anos, que eu comecei a pegar o hábito da leitura. Depois dos 25 mesmo, é que eu tive algumas referências na minha vida, né, de pessoas que liam bastante, né, e aí isso daí me despertou mais interesse. Então, leia, cara, lê liberta demais, é uma coisa muito boa, e se eu pudesse voltar no tempo, nossa, pelo menos 1000 livrinhos aí eu tinha lido. É muito bom, você é transportado mesmo para aquele assunto, para aquela época. É algo que, para mim, como eu não tive esse incentivo, né? Eu abandonei os estudos, eu não tinha essa mente fértil, né? Então eu acho que depois, agora de velho, eu comecei a gostar mais, porque, nossa, eu viajo, consigo viajar mesmo, materializar as paradas na minha cabeça. É muito bom, cara. Leia o máximo que você puder, assuntos que você goste, assuntos que você não goste. Eu tento mesclar algumas coisas. Leia coisas que você não tem costume de ler. Vai pegando um pouquinho de cada coisa e você vai encaixando meio que o que você gosta e o que você não gosta. Treino, quarto ponto. É o treino. O treino Por que eu treino? Porque eu sempre fiz exercícios, andava de skate, de bike, nunca fui muito bom em nada disso, assim, era mediano, vai. Gostava de estar com os caras andando de bike, de skate, com meu primo, então eu tenho uma certa facilidade, né. Gostava de fazer umas flexões em casa e tal, mas o que eu aprendi com o treino foi exatamente ter a constância. E por mais que você enxergue coisas mínimas, né, de avanço, isso daí te dá um gás muito grande. Você começa a ter uma disciplina muito grande e meio que vai ramificando isso daí para as outras áreas, né? Eu posso até falar aqui, ó, em questão da leitura e do estudo. O hábito de eu treinar e de fazer isso todo dia meio que ramificou para essa parte do estudo e da leitura. Ela meio que complementou todas as outras áreas. Então, se você tem o hábito de treinar qualquer coisa, cara, qualquer coisa, qualquer exercício físico que você faça todos os dias, vai girando umas chavinhas nos seus neurônios que vai expandindo isso para outras áreas. É doideira. Eu não sei se tem muito a ver essa parada na neurociência, mas eu acho que deve ter alguma coisa a ver. Mas então eu acho que eu teria pegado mais firme. Não só pela estética, porque pela estética isso é muito bom também, porque mais jovem você fica com uma saúde melhor, você fica mais contente com o seu corpo, mais satisfeito. Então, é só benefício. Mas eu acho que eu teria pegado com mais garra, assim, com mais gana, sabe? A questão do treino, teria me preparado melhor para a idade que eu tô. Não que esteja tarde, muito pelo contrário. Acho que se Jesus não voltar, acho que eu vou estar um velho legal, entendeu? Vou estar com a minha família da hora, um homão pra minha esposa, pros meus filhos. Mas eu acho que eu mudaria isso. Teria pegado mais firme em algo que eu gostasse, né? Que é o que eu gosto hoje, é a calistenia, né? Que é o que dá pra fazer em casa, né? Então eu acho que é isso, cara. Em complemento, acho que com tudo isso, eu mudaria também. Mas eu acho que isso daí não daria pra mudar, porque eu acho que isso daí vem com o tempo, né? A questão de você... que eu ia falar é a seguinte. É a questão de você ser mais... Não mais manso,
Mas eu acho que seria mais tranquilo na questão de quando você entende que você é pecador, que você carece da graça de Deus, você vai perecer, você enxerga a sujeira que está dentro de você e você para de julgar, sabe, instantaneamente as pessoas. Eu acho que é isso. Eu acho que eu ouviria mais as pessoas e falaria menos. Cada pessoa passa por circunstâncias totalmente diferentes da sua, criações diferentes. Eu seria mais humilde. Não seria precipitado em ficar falando, julgando. Não que você não tenha que ter o seu posicionamento e a sua firmeza com aquilo que você acredita, tá? Não tô dizendo isso. Mas quando você entende que você é tão lixo quanto todas as outras pessoas e você entende a capacidade máxima que você pode chegar de pecar, de ser um pecador, de ser uma pessoa que transgride todas as leis possíveis, se não tivesse alguém, se não tivesse leis, quando você entende isso, você entende que as pessoas são falhas, você entende que seu pai e sua mãe não é perfeito, que eles foram adolescentes, que eles passaram por coisas iguais, semelhantes ou piores que você, entende os seus amigos melhores. Eu só acho que eu seria mais compreensivo, sabe? Procuraria ouvir mais as pessoas e meditaria mais nessas coisas para dar conselhos melhores, para aprender mais, porque quando você mais ouve, mais você reflete sobre as coisas, mais você aprende, né? Acho que a Bíblia fala que a gente tem que ser tardio em falar e rápido em ouvir, né? Rápido em ouvir e tardio em falar, alguma coisa assim. Se eu não estou enganado, acho que a Bíblia fala isso. Depois eu deixo o versículo por aqui. Então eu acho que é isso. Acho que eu seria mais. Já me frustrei bastante de falar com muitas pessoas, tentar dar conselhos e meio que as pessoas não seguirem, sabe? É meio que você quer só estar certo. E eu não quero mais estar certo, sabe? Não quero mais estar certo. Eu quero poder ter livre acesso às pessoas de todos os tipos. Por mais que esteja muito enviesado tudo, né? Eu tenho um vídeo desse falando no Instagram. O quão difícil é falar com pessoas que têm pensamentos contrários aos seus, né? Mas eu quero ter esse livre acesso a todas as pessoas, sabe? Eu acho que a gente só aprende mesmo quando a gente tá com pessoas e pensamentos contrários ao seu. E sem ataque, sabe? Tranquilo mesmo. É isso. Acho que isso daí já encaixa num quinto ponto, vai. Ponto. É bom, né? Você ir falando. Jesus. Eu acho que isso é meio que um reflexo da Bíblia. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria levado muito mais a sério. Não tô longe, tá? De tá no ápice, mas eu teria levado muito mais a sério. Eu teria me colocado mais aos pés da cruz mesmo e tendo essas reflexões que eu tô tendo agora, sabe? De você reconhecer a sua fragilidade, a sua fraqueza e me sujeitado à vontade dele, sabe? Eu teria. Acho que eu teria ganhado muito mais pessoas para Jesus. A quantidade de pessoas que você ganha para Jesus é o que tem validade, mas eu dei muito trabalho, sabe? Para mim mesmo, dei um mau exemplo, um mau testemunho por muito tempo, acho que por toda a minha vida. Eu acho que agora que eu tô mais afastado das pessoas, que eu tenho realmente poucas pessoas perto de mim, eu comecei a enxergar que, tipo, não tinha como eu ganhar as pessoas porque eu só dava mau testemunho. É que é engraçado, todas as vezes que eu falava com as pessoas, na droga, na bebida, no rolê, eu nunca conseguia deixar de falar de Jesus. Por mais que eu não esteja em nada disso hoje em dia, mas eu via que não surtia efeito, sabe? Eu não conseguia mostrar realmente uma vida contrária do que elas estavam vivendo, porque eu tava no meio dela, vivendo a mesma coisa, né? Por mais que eu falasse de Jesus. Então acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu me apegaria mais ao Senhor, entraria numa intimidade sincera, como eu tô tentando fazer agora, e me colocando aos pés da cruz, realmente diante de um rei, realmente diante de alguém que vai voltar e vai julgar as nações, e que eu vou prestar contas. E ensinar as pessoas com sinceridade, sabe? Falar da palavra sem peso. Quando eu conheci Jesus foi assim. Era tudo leve, sabe? Realmente tiraram o jugo pesado e colocaram o fardo leve de Jesus. Então eu acho que eu mudaria isso. É isso. Mas a gente tá vivo, né? Tá tendo chance ainda de mudar isso daí. Mas eu acho que são esses pontos. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria e mudaria esses 5 pontos aí. Acho que tem mais, com certeza, mas agora não tô conseguindo pensar. Mas é isso. Nono de volta. E espero que vocês tenham
reflexão do que vocês poderiam mudar, do que vocês podem fazer hoje para estar mudando também essas coisas do passado que vocês poderiam mudar, porque se você está vivo, com certeza tem possibilidades de você mudar essas coisas ainda, se você está nelas ainda, né? E coisas destrutíveis, né? Coisas boas a gente não quer mudar, né? No fim, obrigado por mais um dia aí com vocês. Esse canal cresça aí um pouco, tem que começar a postar mais vezes, mas que a gente possa ir aprendendo. Quero fazer mais uns vlogs assim na rua, trocando uma ideia em alguns outros ambientes. Hoje foi improvisado, foi aqui em casa, que eu tava com preguiça de sair. Mas é isso, que a gente tenha a capacidade e a humildade de aprender uns com os outros. E a melhoria sempre, né? Então, tamo junto, fique com Deus. Deus abençoe. E é isso. Falou, até a próxima com o Nono aí. É nóis.